Os atuadores nada mais são que elementos, que componentes que vão literalmente atuar no motor, por isso que eles se chamam atuadores, né? Então eles vão atuar no motor através de um comando da injeção eletrônica. Então, como eu falei, né, a central está lá, ela tem o software com as estratégias de como ela tem que funcionar, tem os sensores que estão informando as condições que o motor se encontra, a temperatura de ar, de água, a pressão do coletor de admissão, a pressão do ar dentro do coletor de admissão, som da lâmina, pressão de óleo, pressão de combustível. Então ela tem todas essas informações e a partir dessas informações ela trata esses dados e daí ela vai enviar, nesse caso, depois que ela fez esse controle, toda a parte de funcionamento, de atuação para os atuadores. Então ela vai informar os atuadores o que eles têm que fazer para controlar o motor de acordo com o acerto que foi feito para esse motor, que está gravado lá nela, né? Então, por exemplo, vamos, como exemplo de atuador, a gente tem os bicos injetores. A parte de injeção de combustível está ligada diretamente à quantidade de ar que entra no motor. Então, a central eletrônica recebeu 3 tipos de informação, vamos dizer. 4 tipos, né? Ela recebeu a informação da temperatura de água do motor, ela recebeu a informação da temperatura de ar no coletor, a informação da pressão do ar dentro do coletor e ela recebeu a informação também da rotação do motor. Através dessas 4 informações, ela vai buscar os pontos, né, que foram calibrados, que foram parametrados lá na injeção eletrônica, que estão relacionados a esses 4 pontos, e a partir daí ela vai calcular a quantidade de combustível que precisa ser injetada. E como que a injeção eletrônica faz para jogar essa quantidade de combustível? Através do tempo de abertura do injetor. Porque vamos pensar assim, o injetor está ali instalado no motor, né, instalado lá no coletor de admissão, quando a gente fala de motores com injeção indireta, né, ou dos injetores que estão dentro da câmara de combustão, no caso dos motores de injeção direta, e como tem pressão, né, vamos dizer assim, na rampa de combustível, quando o injetor abre, ele tem, pela diferença de pressão que está ali antes na entrada do injetor e na saída do injetor, existe uma vazão de combustível num determinado tempo de abertura. Então, o que vai acontecer? Na hora que abrir o injetor, por essa diferença de pressão, o combustível vai jorrar, ele vai sair, né? Ele vai passar pelo injetor e dependendo do tempo que se abra, você coloca mais ou menos combustível. Se você abrir mais, durante mais tempo, mais combustível vai ser injetado e durante menos tempo, menos combustível será injetado. Então, a central eletrônica recebeu essas 4 informações que eu falei: temperatura de água, temperatura do ar na admissão, a pressão do ar na admissão e também a rotação do motor. Ela vai pegar esses 4 pontos, vai buscar as informações lá do acerto e daí vai fazer o cálculo do tempo que esse injetor precisa ficar aberto para ter a quantidade de combustível certa para a quantidade de ar que está entrando dentro do cilindro. Né? Então, a partir desse cálculo, ela vai fazer essa conta e daí vai entregar a quantidade de combustível certa. Então, é assim que ela vai trabalhar, no caso, com os injetores, com os bicos injetores que estão montados ou no coletor de admissão, como eu falei, no caso dos motores de injeção indireta e dentro da câmara de combustão, os injetores montados na câmara de combustão, no caso dos motores com os motores de injeção direta, né? Que é de injeção direta de combustível dentro da câmara de combustão. Então, é assim que ela trabalha, né? Com o atuador.